Bem-vinda à nossa live número 316. Como anunciar para o público certo no Meta Ads em 2025? Ou como anunciar para o público comprador no Meta Ads? Ou ainda melhor, os 20 princípios mais idiotas sobre segmentação que ninguém nunca te ensinou. Para falar a verdade para você, esse era o título que eu queria ter colocado na aula, mas eu falei assim, acho que as pessoas não vão clicar nesse título. Mas eu juro pra você, esses são os 20 princípios mais bobos, mais idiotas de segmentação. E ninguém nunca vai te ensinar isso daqui em nenhum outro curso. A não ser, e eu digo em outro curso porque é real, de graça você não encontra esse conteúdo na internet. Agora, a pessoa só vai te ensinar isso em algum curso se ela copiar isso aqui dessa live, tá? Eu garanto pra você. Por quê? Você tem que entender o seguinte, essa aula aqui, ela vai ser dividida em dois momentos, tá? Dois momentos. Momento número 1, eu vou explicar pra você os princípios. E você vai ficar tentado a pular da parte dos princípios, mas eu já vou te explicar o porquê que você não deve pular. Momento número 2 é o momento em que eu vou criar de fatos públicos na sua frente, onde eu vou apertar em criar público, público personalizado, site, conta do Instagram, e aqui você vai aprender como é que você cria o público das pessoas que, sei lá, enviaram uma mensagem para sua conta do Instagram nos últimos 7 dias. Você vai aprender como que clica nos botões para fazer a coisa de fato acontecer. Pedro, clicar nos botões não é importante? Claro que é importante. Se não fosse importante, eu não ensinaria para você. Só que clicar nos botões, aulas que são baseadas só em clicar nos botões, formam o que eu gosto de chamar do gestor papagaio. O que é o gestor papagaio? É aquela pessoa, o gestor de tráfego que sabe clicar nos botões, mas ele só sabe fazer isso se os botões estiverem no mesmo lugar, do mesmo jeito. Se ele vai para uma outra plataforma, uma outra ferramenta, ou até a própria ferramenta que ele está utilizando atualiza, ele já não sabe fazer mais nada. E essa é a diferença para os princípios. Eu faço tráfego pago, anuncio na internet desde 2015. Desde 2015 a 2025, 10 anos de tráfego pago, esses 20 princípios permanecem intactos. Por quê? Porque eles são princípios, eles são atemporais e eles independem da plataforma. Então o que você vai aprender aqui, você pode usar para o Google, você pode usar para a Meta, você pode usar para o TikTok, para o Pinterest, para o LinkedIn, para o Twitter, para a ferramenta que você quiser, tá? Então essa aula vai ser dividida em 2 pontos. Parte número 1, você vai ter acesso aqui nessa gravação, né? Nesse vídeo aqui, nesse ao vivo, onde você vai ter toda a descrição dos princípios, tá? Vai ser coisa rápida, mas vai abrir a sua cabeça. Parte número 2 dessa aula vai ser uma parte técnica. Onde que você vai encontrar essa parte técnica? Na descrição desse vídeo. Vai ser o primeiro link na descrição desse vídeo. Você vai ter acesso a um tutorial extra que eu vou gravar para você, onde tem só o tecniquez da coisa, só a parte de clicar nos botões e criar os públicos. Então, sim, clicar nos botões é importante. É importante que você siga o passo a passo de um professor que sabe o que está fazendo e, eventualmente, depois de seguir esse passo a passo, você saiba implementá-lo por você mesmo, tá? Então, é assim que vai ser dividido o conteúdo da nossa live número 316. E sim, antes que você pergunte, nós estamos há 316 terças-feiras fazendo aulas ao vivo sobre anúncios online, todas as terças-feiras, às 3 horas da tarde. E aí você pode falar o seguinte, putz, Pedro, mas eu fui no seu canal do YouTube, entrei aqui na aba ao vivo e eu não encontrei aqui 316 lives. Tudo bem, eu encontrei mais ou menos 20 horas de conteúdo, mais de 20 horas de conteúdo, onde eu tenho tudo aquilo que eu preciso para anunciar na internet, mas não encontrei 316 lives. Pois é, a gente tem um sistema de lives aqui, um sistema de conteúdo que eu chamo de conteúdo perecível. O que é o conteúdo perecível? Toda terça-feira, 3 horas da tarde, vai uma aula pro ar. Na terça-feira da semana seguinte, eu tiro esta aula do ar. E isso acontece
todas as terças-feiras. Só que em algumas aulas específicas, como você está vendo, algumas das aulas que estão aqui no meu canal do YouTube, em algumas das aulas específicas, eu deixo elas no ar por mais tempo. Por quê? Porque eu chamo elas de conteúdos essenciais, lives essenciais, que todo mundo deveria assistir se quer anunciar na internet. Eu gosto de falar que se você me acompanha desde a minha aula número 1, das duas uma, ou você não trabalhou, ou você ficou rico e colocou dinheiro no bolso. Ah, Pedro, mas se eu quiser ver o conteúdo que eu já perdi? Não estou te vendendo nada, as inscrições não estão abertas, mas você pode acessar a nossa comunidade de gestores de tráfego, onde você vai ter acesso aqui à gravação das aulas, curso de Meta e Google Ads, curso de prospecção, curso de dados, traqueamentos, relatórios, tráfego para infoproduto, curso de tráfego para negócio local, tráfego para e-commerce, bloqueios e contingência, curso de automação, sistema de vagas, certificação, comunidade com mais de 50 mil membros. Todo o conteúdo completo está na comunidade Sobral. Abrimos as inscrições algumas vezes por ano. Você vai ficar sabendo através dos meus anúncios quando a gente abrir as inscrições novamente, tá? Mas o que eu quero dizer para você é, nem toda aula fica disponível para sempre, mas esta aula que você está assistindo especificamente, ela fica disponível por mais tempo. E para você que está agora ao vivaço aqui comigo, né? Terça-feira, 3h22, saiba que... Não é 3h22, tá um pouquinho antes, eu tô vendo no meu relógio. Saiba que eu não estou ao vivo nesse instante. Eu não tô ao vivo. Isso daqui é uma gravação. E alguém vai dizer assim, pô, Pedro, uma gravação na semana passada foi assim, agora ele nunca mais vai entregar conteúdo ao vivo. Não, povo, eu juro pra vocês que eu queria muito fazer essa aula ao vivo, mas... eu tenho uma lógica que rege a minha vida, que é o Happy Wife, Happy Life. Esposa feliz, vida feliz. E a minha esposa falou assim, pô, eu quero muito ir almoçar na casa dos meus parentes no dia 24 de dezembro, que é o dia que essa transmissão está indo ao vivo. E aí essa casa dos parentes dela é no meio do nada... E aí lá, com certeza, eu não conseguiria fazer aula ao vivo pra vocês. Eu tentei dissuadi-la, mas na cabeça dela, o que pra mim não tem sentido nenhum, dia 24 já é Natal. E Natal você tem que estar com a família. Pra mim, Natal é só no dia 24 de noite e no dia 25. Mas, como eu não quis treta com a minha esposa, acredite, eu falei assim, eu vou gravar, até mesmo porque essa é uma aula que vai ficar disponível por mais tempo, muitas pessoas vão ver essa aula gravada e normalmente para quem está assistindo a gravação, é melhor assistir a gravação de uma aula gravada do que de um vídeo ao vivo. Mas você que está no ao vivo aqui, qual que é a vantagem? A vantagem é que eu tô aqui no chat enchendo o seu saco, falando junto com você, te distraindo do conteúdo da aula. A vantagem é essa, é ser distraído por mim, você vê só. Povo, vamos nessa então. Só lembrando, no primeiro link aqui da descrição você vai ter o tutorial prático de como criar as segmentações. Você vai ver até que é um vídeo... esse vídeo ele não foi gravado agora, mas ele tá 100% atualizado. Então eu assisti o vídeo e ele tá 100% atualizado com tudo aquilo que você vai aprender aqui, com uma exceção que sumiu aqui das fontes da Meta, o público de realidade aumentada, né? Então assim, é uma coisa que flopou e eles tiraram, descontinuaram, mas isso não muda nada na sua vida. Todo o resto do vídeo tá 100% atualizado, pronto para você saber clicar e mexer nas suas segmentações. Agora, vamos aos princípios dessa aula, tá? Ah, e para você que tá perguntando, vamos ter lista de presença no final da aula, tá? Porque eu esqueci nas 2 últimas semanas, esqueci, não nego, quando eu não tô ao vivo, eu esqueço da lista de presença, mas hoje eu tô aqui, ó, com um negócio escrito aqui na minha outra tela, que é fazer a lista de presença, tá? No final eu te explico o que é isso. Beleza, quais são então esses 20 princípios que você precisa dominar? O primeiro princípio, e para mim o mais importante de todos, eu não vou fazer aquela coisa de o melhor eu deixei para o final, não. O mais importante de todos são as 4 maneiras existentes de segmentar o seu anúncio. Existem, quando eu pergunto para as pessoas como que você faz para escolher para quem você vai aparecer, muitas pessoas vão falar o seguinte, eu tenho a minha campanha, dentro da minha campanha eu tenho o meu conjunto de anúncio, né? Conjunto, grupo de anúncio, tanto faz, e tenho dentro do meu conjunto de anúncio o meu anúncio, tá? E aí eu seleciono a minha segmentação no meu conjunto de anúncio. Aqui eu seleciono para quem que eu vou anunciar, né? Eu seleciono, na verdade, o meu público-alvo.
o público que eu quero atingir com os meus anúncios. E aí, inclusive, já vou deixar uma deixa aqui para você, vou colocar também na descrição o link da nossa live número 314, onde eu te explico como fazer anúncios na Meta, tá? Então, como é que você sobe aqui uma campanha, o que é cada uma dessas coisas, o que é uma campanha, o que é um conjunto de anúncios, possíveis objetivos, tudo isso está explicado aqui na live número 314, inclusive como que você cria a sua conta de anúncio, tá? O link dessa aula também vai estar na descrição, vai ser o segundo link da nossa descrição, tá? Então, quando eu pergunto para as pessoas como que segmenta, elas vão falar que é através do público-alvo. Isso está errado, tá? Se a pessoa for um pouquinho mais experiente, ela vai dizer que é através do público-alvo, e ela está correta ao falar isso, tá? Então, o público-alvo é uma maneira de nós segmentarmos as nossas campanhas, só que eu também posso segmentar minha campanha pelos criativos. O que é o criativo? O criativo é o meu anúncio. Se eu falo no meu anúncio o seguinte, se você fatura mais de 10 mil reais por mês, eu tenho um convite para te fazer. A maioria das pessoas que vai ver o meu anúncio são pessoas que faturam mais de 10 mil por mês. A Meta, o Facebook, né, ele vai entender qual que é o perfil das pessoas que estão assistindo o meu anúncio e cada vez vai direcionar o meu anúncio para as pessoas que têm aquele perfil. Ou seja, o meu anúncio, o que eu falo, o que eu escrevo no meu anúncio, tem o poder de filtrar as pessoas para as quais eu vou aparecer. Só que a gente não segmenta só com público e criativo, como uma minoria das pessoas pensa, mas a gente tem outras maneiras de segmentar. Outra maneira que a gente tem de segmentar as pessoas é através do nosso objetivo de campanha. Então, a depender do objetivo que eu escolho na minha campanha, então eu posso escolher lá reconhecimento, envolvimento, tráfego, cadastros, leads, promoções do aplicativo e botão impulsionar, os 7 objetivos da Meta. Quando eu seleciono diferentes objetivos, a Meta vai redirecionar o meu anúncio, vai direcionar o meu anúncio para pessoas que têm mais probabilidade de realizar aquele objetivo. O que eu quero dizer com isso? Se eu anuncio com o objetivo de visualizações de vídeo, a Meta vai buscar pessoas que têm tendência a ver vídeos. Se eu anuncio com o objetivo de seguidores, né, com o botão turbinar, a Meta vai buscar pessoas que têm tendência a seguir. Se eu anunciar com o objetivo de cadastros, a Meta vai anunciar para pessoas que têm tendência a fazer o quê? A se cadastrar. Você já entendeu a coisa, né? Então, o objetivo de campanha, ele vai mostrar o meu anúncio para possivelmente diferentes pessoas. Pessoas que têm mais probabilidade, que têm mais tendência a realizar determinadas ações. E por último, e não menos importante, a quarta maneira de segmentar o nosso anúncio é através do nosso pixel. O que é o nosso pixel? Pixel é como se fosse um rastreador. Eu gosto de falar que ele é um informante. Eu coloco o pixel, ele é um código que a Meta me fornece. Eu coloco este código no meu site, é algo mais simples do que parece de fazer. Eu coloco este código no meu site e aí esse código vai estar lá no meu site. E esse código vai avisar a Meta sobre todo mundo que entrar no meu site, o que essas pessoas estão fazendo. Então faz de conta que eu sou o Pixel, eu vou avisar a Meta. Ó, o João acabou de entrar no site. Meta, o João entrou. O João adicionou o produto no carrinho. Aí a Meta tá lá do outro lado. Me avisa se ele comprar. Ele adicionou o produto no carrinho. Colocou as informações de pagamento, Meta. Comprou. Feito. Muito obrigado pela informação. É isso que acontece. Só que a Meta, ela vai falar assim, beleza, obrigado pela informação. Eu acabei de entender que o João é uma pessoa, Meta, entendi que o João é uma pessoa que tem um perfil que ele comprou e ele tem um determinado perfil. Como o João comprou, eu vou direcionar os meus anúncios para pessoas que têm um perfil parecido com o do João. Tá entendendo? Então, o pixel, ele é uma grande inteligência. Ele serve também para direcionar para quem que você vai mostrar os seus anúncios. Por isso que as pessoas têm aquela expressão aquecer o pixel. O que é aquecer o pixel? É trazer inteligência. É fazer com que a Meta saiba quem são as pessoas que compram, que se cadastram, que engajam com seus anúncios. Quando o seu pixel ele está aquecido, ou seja, ele tem dados, ele vai começar a gerar cada vez mais resultados, vira um efeito bola de neve. Como que eu aqueço meu pixel?
coloca ele embaixo das cobertas. Não, gasta dinheiro e gera resultados seguindo os princípios que eu vou trazer aqui para você, tá? Então, entenda, são 4 maneiras que você tem de segmentar o seu anúncio. No público-alvo, eu vou escolher para qual, por exemplo, direcionamento detalhado, né? A gente chama o direcionamento detalhado carinhosamente de público de interesses. Então, para qual direcionamento detalhado, para qual público personalizado, que são pessoas que já tiveram algum contato comigo, para qual público semelhante, para qual público de local, para qual público demográfico, para qual público de idade, de gênero que eu quero aparecer. Então, o público-alvo é a seleção do, eu quero aparecer para essas pessoas. Só que dentro dessas pessoas, o meu criativo vai filtrar um pouco mais para quem eu vou aparecer, o objetivo de campanha vai filtrar para quem eu vou aparecer e o meu pixel vai filtrar mais para quem eu quero aparecer, tá? Então é uma combinação de todos os fatores. Não basta você simplesmente escolher o público e achar que isso aqui vai solucionar a sua vida, tá? Aliás, público ruim com criativo, público bom com criativo ruim, a tendência é que isso não funcione, tá? O segredo dos anúncios online são os anúncios online. Essa é a frase que eu repito desde que eu comecei a ensinar tráfego na internet. Os anúncios online, o anúncio que você coloca é o que mais tem poder de alterar os seus resultados. Isso quer dizer que o público não importa? Não, para mim isso é uma frase que um preguiçoso fala. O público importa, tudo importa. O Pareto, né? O que é a lei de Pareto? A lei de Pareto diz que 20% do seu esforço é responsável por 80% do seu resultado. Ou seja, a menor parte do seu esforço é responsável pela maior parte do seu resultado. Qual que é a menor parte de esforço nos anúncios online que gera o maior resultado? Sem dúvida, os anúncios, o criativo. O que eu vou anunciar? Mas eu não vou focar só nesses 20%, eu quero o todo. Então nós vamos sim olhar para os públicos também, tá? Princípio número 2, tamanho versus qualidade. O que é o tamanho e qualidade? É o seguinte, este princípio ele diz que o tamanho do público tende a ser diretamente proporcional à sua qualidade. Pedro, não entendi, eu não sei o que é diretamente proporcional. Quanto maior o público, menos qualificado ele tende a ser. Não é uma certeza absoluta do universo, é uma tendência. Então, se eu tenho um público muito grande, dificilmente ele vai ser muito bom, todas as pessoas ali são muito qualificadas. E quanto menor o público, mais qualificado ele tende a ser. Vou dar um exemplo para você. Se eu tenho um público de pessoas que se envolveram no último 1 dia e eu tenho um público de pessoas que se envolveram nos últimos 30 dias com o meu perfil do Instagram, que engajaram com o meu perfil do Instagram. O público menor é o público de quem se envolveu ontem no meu Instagram. Ao passo que o público maior é o público de quem se envolveu no último mês inteiro no meu Instagram. Então, este público de quem se envolveu ontem tende a ser mais qualificado do que o público de quem se envolveu nos últimos 30 dias. Princípio número 3, tamanho e escala. E você vai notar que esses dois eles podem ser meio contraditórios, mas tem sentido. Tá? Esse daqui diz o seguinte, o tamanho do público tende a ser diretamente proporcional ao seu potencial de escala. Vixe, não entendi nada. É o seguinte, quanto maior o público, mais ele tende a escalar. Quanto menor o público, menos ele tende a escalar. O que é escalar? Escalar é igual a gastar dinheiro gerando resultado. Então, se um público é muito pequenininho, eu não consigo gastar R$1 milhão nele. Mas se um público é grandão, provavelmente eu consiga gastar R$1 milhão nele. Então, eu tenho que ter públicos relativamente grandes para poder gastar dinheiro nele. Pedro, mas o que é um público grande? O que é um público pequeno? Me traz um número. Grande e pequeno depende do seu orçamento. Se você falar para mim, eu tenho R$30 para gastar por dia, um público de 1 milhão de pessoas é grande ou pequeno? Eu vou dizer grande. Pedro, eu tenho R$100 mil para gastar por dia, um público de 1 milhão de pessoas é grande ou pequeno? Pequeno. Então, grande e pequeno é relativo. Tá? Relativo. Relativo ao quê? Relativo ao quanto de dinheiro que eu tenho para gastar. Você tem que testar e experimentar. Mas o que você tem que tirar de lição desse princípio? Vamos lá. Você está gastando dinheiro. Estou gastando, sei lá, R$50 por dia. Aí eu aumentei o meu orçamento para R$100 por dia. E o resultado ficou mais caro.
o que talvez você possa fazer? Você pode aumentar o tamanho do seu público, porque você aumentou a escala. Lembra? Quanto maior o público, mais ele tende a escalar, ou seja, mais eu consigo gastar ali, gerando resultado dentro do valor esperado. E aí você pode fazer a lógica inversa também, tá? Então, esse daqui é o princípio número 3. Princípio número... E aí, mas eu ia esquecer, né? Eu criei um exemplo, tá? Então, o exemplo... O público de quem viu um vídeo nos últimos 60 dias tende a conseguir gastar mais, você consegue gastar mais dinheiro nesse público do que um público de quem viu um vídeo seu nos últimos 30 dias. Tá? Porque ele é maior, é um público mais gordo, tem mais pessoas ali, então eu consigo gastar mais dinheiro mantendo o custo por resultado. Princípio 4, se eu pudesse falar da ordem de importância, esse daqui seria o segundo mais importante depois do princípio 1. Tá? Então por que eu não coloquei ele de princípio 2? Também não sei, tá? Mas é o princípio do passo anterior. E esse daqui é tão óbvio, mas é o erro mais comum que eu vejo nas contas de anúncio das pessoas, que é os públicos dos passos anteriores ao seu objetivo são sempre os melhores públicos. Tá? Então, o que eu quero dizer com o passo anterior? Você tem que pensar sempre na jornada do seu cliente. Então, o cliente, ele vê o anúncio. Tá? Então, o cliente viu o anúncio. Aí, o cliente clica no anúncio. Aí, o que ele faz? Ele vai para o seu site. Aí, então, ele vai para o site. Depois que ele vai para o site, ele visualiza o produto. Depois, ele adiciona o produto no carrinho. Depois, ele coloca as informações de pagamento. Depois, ele compra. Ou seja, qual que é o passo anterior ao meu objetivo? Se o meu objetivo é compra, o passo anterior são as pessoas que colocaram as informações de pagamento, mas não compraram, porque eu vou perder pessoas ao longo deste processo. Então vem comigo no exemplo aqui, só para ficar claro para você. É algo simples, eu vou me tornar repetitivo, mas vai fazer diferença. Então 1000 pessoas viram o seu anúncio. Dessas 1000 pessoas, 100 clicaram no anúncio. Das 100 que clicaram, nem todas esperaram o seu site carregar. 80 foram até o site. Dessas 80, 50 visualizaram o produto. Das 50 que visualizaram o produto, 40 adicionou o produto no carrinho. Dessas 40, 30 colocaram as informações de pagamento e 20 compraram. Tá? Então tudo isso aqui são pessoas, tá? 30 pessoas. Ou seja, eu perdi 10 pessoas entre esses dois últimos passos. Opa, tô fazendo cagada, desculpa. É só pessoas. Deu? Eu perdi 10 pessoas aqui, concorda? Eu tinha 30 e agora eu tenho 20. Eu vou mudar o número para não ficar confuso, porque eu fiz outros perdendo 10 aqui. Ó. Deu? Aí eu perdi 20 pessoas aqui. Eu tinha 30 pessoas que colocaram a informação de pagamento, mas 20 desistiram no meio do caminho. Essas 20 pessoas, os 20 desistentes, são o público do passo anterior. Então eu vou anunciar para quem colocou as informações de pagamento, mas não comprou. Ah, como é que eu vou fazer isso? Você vai aprender no tutorial extra, onde eu te explico como é que você faz essa criação. Lembrando que o link está aqui na descrição. É uma aula onde você vai ter esse passo a passo de como que você cria todos os públicos. Tá? Então foca no passo anterior. E para isso você tem que escrever qual que é a jornada da pessoa. Tá? Então às vezes viu o anúncio, clicou no anúncio. Aí clicou no anúncio, abriu o WhatsApp. Aí algumas pessoas mandaram mensagem, outras não. Algumas pessoas agendaram consulta, outras não. E algumas pessoas foram na consulta. Tá? Então é o passo a passo. Então qual que é o público mais qualificado aqui? É o público anterior ao meu objetivo. Se o meu objetivo é levar as pessoas para uma consulta, é quem agendou a consulta. Esse é o público mais qualificado para eu anunciar. Sempre anuncie para ele. Tá? Então, assim, foca nisso, desenha este funil e respeita o funil. Respeita o seu funil. Tá? Respeita o seu funil. Princípio número 5 é o princípio da obviedade. Públicos óbvios tendem a funcionar melhor do que invenções malucas. Então, um exemplo, se o seu foco é aparecer para engenheiros, o público de direcionamento detalhado de engenharia ou cargo de engenheiros tende a funcionar bem. Você não precisa colocar lá interesse em tijolo.
Começa com os mais óbvios. No futuro, você pode alterar. Se um público... Eu vou ir além, ó. Se um público assim não funcionar, ou se até mesmo um público amplo. O que é um público amplo? É um público aberto, sem segmentação nenhuma. Se ele não funcionar, o problema está no outro lugar. Ou o problema vai estar no seu anúncio, ou o problema vai estar na sua verba, que você deveria estar investindo mais, ou no seu pixel, ou na página, né? Ou no WhatsApp, no atendimento, na oferta que você está fazendo para as pessoas. Eu botei atendimento 2 vezes. Na oferta que você está fazendo para as pessoas. Tá? Então, se não está funcionando, na maioria das vezes, não é que eu não acertei o público ainda. Não. Se você acertou essas outras coisas, até com o público errado, você tem resultado. E aí, se você colocar o público certo, você tem mais resultado ainda. Princípio número 6 é o princípio dos níveis de aquecimento. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que públicos mais quentes tendem a funcionar melhor do que públicos mornos? Enfim, do que públicos mornos e frios. O que são públicos mornos e frios? Público quente é a pessoa que quase comprou ou que demonstrou interesse no seu produto ou serviço, ou que se envolveu recentemente com você. É isso que eu considero um público quente. Depois temos o público morno. São pessoas que já tiveram algum contato com a sua marca. Depois nós temos o público frio, que são pessoas que nunca tiveram contato com a sua marca. O problema é que as pessoas tem uma tendência séria a tentar vender só para público frio, que para mim não faz sentido. Sempre faz sentido você cultivar públicos mornos e públicos frios e públicos quentes. Mas eu não tenho, eu tô começando agora a anunciar. Tudo bem, todo mundo começa de algum lugar, tá? Então assim, entenda que, exemplo, públicos recentes de envolvimento, pessoas que se envolveram com você recentemente, ou visitantes do site, listas de e-mails, tendem a funcionar melhor do que públicos mais antigos e do que públicos lookalike, direcionamento detalhado e localização. Tá? Então, públicos mais quentes tendem a funcionar melhor do que públicos mornos e do que públicos frios. Tá? Princípio número 7 é o princípio do número de conjuntos. Quando a gente vai criar uma campanha... Deixa eu abrir aqui meu gerenciador para você, enquanto carrega eu tomo um gole d'água. Carregou rápido demais. Deu. Quando a gente vai criar... Opa! Peguei a campanha errada. Quando a gente vai criar uma campanha, alunos, convite, aulas. Deixa eu encontrar. Deu. Quando eu vou criar uma campanha, eu posso colocar nessa campanha vários públicos diferentes. Então, você está vendo aqui, ó, cada um desses conjuntos de anúncio, e isso você aprende lá na live número 314, que o link está na descrição, é o segundo link aqui na descrição. Eu coloco aqui dentro vários públicos diferentes, tá? Cada um desses daqui é um público. O que o princípio do número de conjuntos diz? Diz que campanhas tendem a funcionar melhor quando elas têm de 4 a 8 grupos de anúncio. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho muitos públicos ativos numa campanha, muitos conjuntos de anúncio, a verba pode ficar muito pulverizada entre eles. Eu posso ter uma distribuição de verba ruim. A própria meta indica que você não coloque muitos conjuntos de anúncio. Tá? Então, o exemplo, uma campanha com 12 conjuntos de anúncio, na maioria das vezes, não é sempre, não vai performar tão bem quanto uma campanha que tem 4, 8 conjuntos de anúncio. Pedro, mas aqui você tem 15 conjuntos de anúncio. Está escrito aqui, ó. Sim, mas a maioria está desativado. Ativos aqui eu tenho, ó. Ele conta aqui para mim. 7 conjuntos de anúncio, tá? Então eu sempre tento me manter nessa média de 4, 8 conjuntos de anúncio. Princípio número 8, esse aqui é muito bom para quem anuncia para negócios locais, é o princípio da localidade. Ele diz que públicos em locais muito específicos, como CEP, bairros ou cidades pequenas,
tendem a funcionar melhor sozinhos do que combinados com outra segmentação. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu vou fazer um anúncio para uma cidade específica, é melhor eu só segmentar a localização. Peraí que eu tenho um monte de coisa aqui. É melhor eu segmentar somente a localização, sem colocar direcionamento detalhado, sem colocar públicos personalizados. Faça esse teste, faça um público aberto só focando na localidade e deixa que o seu criativo, o seu objetivo e o seu pixel vão direcionar para as melhores pessoas, tá? Então, princípio número 8, se você vai anunciar, sei lá, uma hamburgueria que anuncia somente num bairro, não fica colocando lá, quem mora nesse bairro e tem interesse em iFood e delivery. Você vai segmentar demais. Pode deixar só a localização e testa dessa maneira. Quer dizer que sempre vai funcionar melhor? Não, é uma tendência. No tráfego não tem regras. Mas se no longo prazo você segue esses princípios, a tendência é você ganhar. Acho que eu nunca falei tanto a palavra tendência numa única aula. Princípio número 9, fusão. Públicos parecidos tendem a performar melhor dentro de um mesmo grupo de anúncio. Entenda o seguinte, quando eu crio uma campanha e eu tenho lá um grupo de anúncio, dentro desse grupo de anúncio eu posso colocar o público 1, mais o público 2, mais o público 3, mais o público 4, mais o público 5 e assim por diante. Quando que eu devo colocar públicos dentro de um mesmo conjunto? Quando eles são públicos muito parecidos. Então, vou dar um exemplo. Isso é um exemplo que funciona comigo. Se eu tenho dentro de um conjunto de anúncio um público de pessoas que se envolveram com o meu Instagram nos últimos 30 dias e outro conjunto de anúncio eu tenho lá pessoas que visitaram meu site nos últimos 14 dias e a performance, os resultados que eu tenho com eles é muito parecido, eu posso testar unir eles dois no mesmo grupo de anúncio. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui nessa minha campanha. Gastos desse mês aqui. Então eu tenho aqui, por exemplo, um público, deixa eu pegar dois bem parecidos aqui, 13, 15, não tá parecido. Por mais que o custo esteja parecido, 5 e 15, 5 e 15, esse aqui gerou 80 conversões, esse aqui gerou 640. 634, desculpa, não sei de onde eu tirei 640. Aqui, esses dois até que estão parecidos, 43 conversões e 80 conversões. O custo está um pouco diferente, mas o número quantitativamente está parecido, tá? Então eu tenho uma média parecida com esses dois, eles estão similares. O que eu posso fazer? Eu posso, ao invés de colocar o lookalike de quem cadastrou em um dos meus eventos e o lookalike de quem comprou o meu produto separados em grupos de anúncio diferentes, eu crio um grupo de anúncio com os dois, tá? E para quem fala que testar público não traz diferença, olha a diferença desse resultado. Olha esse cara aqui, um lookalike, 13,89, com o segundo que mais tem escala na campanha. Então, assim, tá trazendo meu preço aqui para baixo de R$5 por lead. Então, faz diferença sim testar bons públicos, tá? Claro que o criativo é o que mais manda. Beleza? Então, fundir os públicos pode melhorar os seus resultados. E separá-los também, tá? Então, quando eu tenho principalmente públicos muito grandes, eles tendem a roubar espaço dos públicos pequenos. Então, vou dar um exemplo. Se dentro da minha campanha meus públicos quentes são muito pequenos, eu estou começando a anunciar, eu tenho pouco público quente, e eu coloco dentro de um grupo de anúncio ali um público quente e um público frio, a tendência é que meu público frio comece a roubar a verba, porque o meu público frio é muito maior. Então, separe os seus públicos também, tá? Às vezes eu tô ali com 2 públicos no mesmo conjunto de anúncio, vale a pena separar e testar o resultado deles separadamente, tá? E você pode isolar eles não só em grupos de anúncio, mas em campanhas diferentes, tá? Então, princípio 11, isolamento. Isolar públicos em diferentes campanhas pode trazer diferentes resultados. Você vai ver aqui que na minha conta de anúncio, por exemplo, eu tenho muitos públicos separados aqui, Então eu tenho, por exemplo, campanha somente com público de envolvimento 180 dias. Então eu faço vários desses testes de isolar diferentes públicos em diferentes campanhas para testar eles de maneira separada, tá? Então, principalmente se eu estou
com níveis de aquecimento diferentes. O que eu quero dizer? Ao invés de colocar todos público quente, público morno e público frio dentro do mesmo balaio, dentro da mesma campanha, não, eu separo. Eu coloco o público quente numa campanha, público morno em outra, público frio em outra. Depois de um tempo, dentro dos meus públicos quentes, eu vou descobrir que tem públicos ali que funcionam muito bem, ou públicos que estão roubando muita verba. Eu separo esses caras novamente. Tá? Você não precisa separar infinito até o fim. Eu tenho campanhas aqui que têm estruturas completas de público, tá? Então deixa eu só... a nomenclatura das minhas campanhas é uma loucura, mas eu consigo me encontrar aqui, tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, minha campanha com hierarquia, você vai ver que eu tenho aqui diversos públicos. Tá? Então, começando por quem chegou na página de captura das minhas aulas, ou seja, o público do passo anterior. Envolvimento, participou dos meus últimos eventos e assim por diante. Tá? Então, esse daqui é o princípio do isolamento. Então, ao invés de colocar públicos quentes e frios dentro de uma mesma campanha, eu crio uma campanha específica para público quente e uma campanha específica para público frio. Princípio 12. Estamos chegando no final, povo. Passamos da metade. Semelhança. O público lookalike tende a performar melhor com baixas porcentagens e se ele for mais parecido com quem realizou seu objetivo. Rapidamente, explicação do que é o público lookalike. Eu vou dar um público para Meta e vou falar assim, Meta, esse daqui é o público de pessoas que se envolveu com o meu Instagram nos últimos 7 dias. Acha pessoas semelhantes a essas pessoas para mim. E a Meta vai encontrar um monte de gente semelhante a esse cara aqui, para que eu consiga anunciar para essas pessoas. Isso é o público semelhante, é um dos melhores recursos de anúncios da Meta. Tá? Mas qual que é a lógica? Se o meu objetivo é conseguir seguidores, anuncia para o público semelhante 1% a quem te seguiu. Se o seu objetivo é conseguir vendas, anuncia para o público semelhante 1% de quem comprou. Se o seu objetivo é conseguir leads, anuncia para o público semelhante 1% de quem se cadastrou. E aí a tendência é que o público 1% funcione melhor do que o público 2%. E que o público 2% funcione melhor do que o 3%. E o 3% melhor do que o 4%. E o 4% pior do que o 3%, pior do que o 2%, pior do que o 1%. Então sempre começa testando baixas porcentagens e anuncia para o público semelhante mais óbvio que tem, que é semelhante ao resultado que você está buscando, ponto final. Princípio número 13. Existe uma interseção entre... Esse aqui é um pouco mais complexo, mas você vai conseguir. Existe uma interseção entre diferentes públicos e você pode driblar... Como é que escreve isso aqui? Driblar é difícil, né? Driblar ela. Agora sim. Não, eu quero conseguir escrever. Driblá-la. Driblalava? Driblá-la? Ah, não consigo, não entra na minha cabeça. Eu driblava lava, tu driblava lavas, nós driblávamos. É o seguinte, vou dar um exemplo. Ai, Deus. Vamos lá. Se eu vou anunciar para quem se envolveu, pensa comigo. Envolvimento 30 dias. Pessoas que se envolveram com o meu perfil nos últimos 30 dias. E eu também vou anunciar para o público do envolvimento 7 dias. Você concorda que, se eu estou anunciando para todo mundo que se envolveu comigo no último mês, eu também vou anunciar para quem se envolveu comigo na última semana? Sim. Então, se eu estou anunciando separadamente para quem se envolveu comigo no último mês e para quem se envolveu comigo na última semana, eu vou estar anunciando 2 vezes para quem se envolveu comigo na última semana. Porque aqui eu estou anunciando para todo mundo que se envolveu no último mês, inclusive quem se envolveu na última semana. E aqui eu estou anunciando para quem se envolveu comigo na última semana. Eu estou aparecendo para essas pessoas 2 vezes. O que a gente tem que fazer para driblar isso? A gente vai fazer o seguinte: no meu conjunto de anúncio 1, eu vou anunciar para quem se envolveu comigo nos últimos 7 dias. No meu conjunto de anúncio 2, eu vou anunciar para quem se envolveu comigo nos últimos 30 dias e eu vou excluir, porque eu posso fazer isso na minha campanha. Então eu venho aqui na minha campanha, ó, eu tenho aqui um exemplo, ó, envolvimento 7 dias. Eu vou excluir, eu tenho aqui, ó, excluir
pessoas que estejam em uma dessas segmentações e eu vou fazer essa exclusão. Tá? Então é só fazer a exclusão. Você vai anunciar para quem se envolveu com você na última semana e eu vou anunciar para quem se envolveu comigo no último mês, sem ser na última semana. Por quê? Porque eu já estou anunciando para essa galera aqui. Tá? Então existe uma interseção e você pode driblar ela quando você usa as exclusões. Princípio número 14, fatiação. Pedaços de públicos maiores podem funcionar melhor sozinhos. Que viagem é essa, Pedro? Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma lista de e-mail. Com 1 milhão de contatos. Mas desses 1 milhão de contatos, eu tenho 100 mil pessoas que abrem os e-mails. Ou seja, se eu anunciar para essas 100 mil pessoas, eu vou ter mais qualidade do que eu tenho com a lista de 1 milhão de contatos. Eu sei que isso é algo óbvio, mas muitas vezes a gente olha para os nossos públicos e nós não pensamos o seguinte: como que eu posso extrair uma fatia mais qualificada desse público para anunciar para ela? Isso é só um exemplo, mas use essa pergunta para qualificar os seus públicos. Princípio número 15 é o princípio da escolha. Quando a Meta resolve não gastar dinheiro em um público, normalmente é porque ele não vai funcionar, não force a barra. Tá? Então, se eu pegar uma campanha minha aqui, ó, deixa eu cancelar, descartar rascunhos aqui só para não ficar bagunçado, tá vendo que a Meta... Ai, que cagada, ele tirou a seleção da minha campanha. Filho da mãe. Achei de novo. Ó, tá vendo que a Meta não tá gastando dinheiro nesse público aqui, ó? No último mês aqui, ó, este mês agora, ela gastou R$18 aqui. Dos R$2.500, ela só gastou R$18 aqui. Aí tem gente que força a Meta a gastar dinheiro aqui. Isso é cagada, não faça isso. Se a Meta não gastou dinheiro ali, é porque ele não vai funcionar. Não força a barra. Tá? Não força a barra fazendo isso. Princípio número 16, escala horizontal. Isso daqui tem controvérsias, mas assim, eu já vi funcionar, então eu vou explicar. Duplicar um mesmo grupo de anúncio pode forçar a Meta a gastar dinheiro em uma fatia mais qualificada desse público. Isso não é uma fórmula mágica. Ou seja, exemplo, se eu tenho um conjunto de anúncio e lá tenho interesses em moda, eu posso duplicar esse público 3 vezes para ter 3 fatias diferentes de pessoas que estão na sua segmentação. Como assim? Vamos dizer que o interesse moda, ele tem lá 3 milhões de pessoas. Quando eu começo a anunciar, eu não vou aparecer para as 3 milhões de pessoas. Eu vou aparecer para, apareci para 5 mil pessoas dessas 3 milhões. Só que eu posso anunciar em 3 conjuntos de anúncios diferentes para este público. E aqui eu vou aparecer para 5 mil pessoas, aqui eu vou aparecer para outras 5 mil pessoas, e aqui eu vou aparecer para outras 5 mil pessoas. Essa é a teoria. No longo prazo, eu acho que isso funciona? Não. Por isso que não é a minha maneira favorita de melhorar o resultado dos meus públicos. Você não vai encontrar isso na minha conta de anúncios acontecendo, porque com os outros princípios eu sempre consigo melhorar os meus resultados. E se você não está tendo resultado, mais uma vez, não é fazendo isso daqui que você vai salvar a pátria. Você salva a pátria mexendo nesses pontos que eu trouxe anteriormente. Anúncio, verba, pixel, página, o destino para o qual você está enviando as pessoas, o atendimento e a oferta. A mágica está ali. Princípio 17, princípio dos anúncios específicos. Isso daqui é épico, tá? Se eu pudesse colocar ali top princípios, esse aqui seria o top 3. Anúncios específicos. Criar anúncios que conversam com segmentações específicas normalmente vai trazer mais resultados. Então, se eu tenho um público aqui das pessoas que chegaram até a minha página de captura, mas não converteram, eu posso fazer um anúncio falando assim: olha, por um motivo ou por outro, você chegou até a página de cadastro da minha aula ao vivo, mas você não se cadastrou. Agora, talvez o que você não saiba sobre as aulas ao vivo é que elas são 100% gratuitas. E o conhecimento que você vai ter lá é do nível de um curso de tráfego pago, que você paga para ter acesso. Quer ver exemplos de resultados que pessoas tiveram só assistindo às aulas ao vivo? Dá uma olhada nisso. E aí aparece um monte de comentário na tela. Eu tô quebrando a objeção da pessoa que chegou até a página e não comprou. Então, quando eu falo com o público específico, eu tô melhorando o resultado daquele público específico. Então, exemplo,
fazer um anúncio falando especificamente para quem caiu em uma determinada página, provavelmente, tá? Não vou colocar que vai, provavelmente vai funcionar melhor do que usar um anúncio genérico. Às vezes um anúncio genérico funciona melhor, já vi isso acontecer. Número 18, princípio da ordem dos interesses. A ordem dos interesses altera o resultado. Anunciar para dois interesses juntos não é o mesmo do que anunciar para eles separados. O que eu quero dizer com isso? Que, exemplo, anunciar para os interesses emagrecimento e fitness no mesmo conjunto de anúncio é diferente de anunciar para eles em conjuntos separados. É diferente de eu ter um conjunto só com o interesse emagrecimento e ter outro conjunto só com o interesse fitness. Tá? Isso é diferente. Ah, mas é a mesma coisa. Não é. Por que não é? Não sei, porque é diferente. Número 19. Qualidade não é quantidade. Então isso daqui é muito importante, tá? Isso daqui seria o terceiro ou quarto melhor para mim da lista. Nem sempre o público que traz mais leads, engajamento, visualizações, seguidores, inscritos e etc. é o que traz mais vendas. Tá? Então, assim, um público que trouxe 300 contatos pode gerar menos vendas do que o trouxe 20 contatos, dependendo da qualidade do público. Então, se você perguntar assim, o que você prefere, 500 leads ou 100 leads? Eu vou te perguntar, qual que é a taxa de conversão desses leads? Eu posso saber isso para tomar minha decisão? Eu prefiro 100 leads com uma taxa de 10% de conversão do que 500 leads com uma taxa de 1% de conversão. Tá? Então, assim, é matemático. E, por último e não menos importante, princípio 20, mudança e variedade. O que funciona hoje pode não funcionar no futuro e vice-versa. Por isso, quanto mais públicos você testar, mais resultados você vai ter. E sim, testar públicos importa. Teste eles seguindo estes 20 princípios. E eu garanto para você que não importa a fonte de tráfego, você sempre vai ter resultado com seus públicos. Porque o que eu estou te ensinando aqui não é algo passageiro, é algo que eu implemento desde 2015, segue funcionando e, mais uma vez, você não encontra essa informação nem na central de ajuda da Meta, nem em curso de tráfego pago por aí. Isso daqui é informação tirada diretamente do campo de batalha. Agora, para a gente finalizar, vou fazer 2 lembretes importantes. Primeiro, na descrição desse vídeo, você tem a nossa aula extra sobre como que você cria os públicos de fato. E além disso, na descrição desse vídeo, você tem o link da aula sobre como que você cria as suas campanhas, os seus conjuntos de anúncios, seus anúncios na Meta e como que você cria a sua conta de anúncios na Meta, né, para que você possa já sair implementando. E é claro, hoje temos a palavra-chave da nossa aula. Para que serve essa palavra-chave? É o seguinte, basicamente aqui todas as terças-feiras a gente tem uma aula ao vivo em situações muito específicas. Eu não estou ao vivo, mas eu sempre vou gravar a aula na mesma semana para você, para garantir que é um conteúdo atualizado, que você não está tendo acesso a algo antigo. É algo que, para mim, é mais fácil fazer ao vivo do que gravar, eu confesso para você. Mas a aula de hoje não foi ao vivo, mas o conteúdo é o que importa. Agora, a gente tem aqui, ó, todos os itens, né, do que você pode ganhar ao assistir as nossas aulas ao vivo. Toda terça-feira tem uma aula ao vivo. Quanto mais aulas você participa, melhores são os prêmios que você pode ganhar. A gente faz esse sorteio aqui uma vez por mês, tá? Então a gente já sorteou 2 computadores, inúmeras canecas, já sorteei cadeira, já sorteei vaga da comunidade Sobral, já sorteei o LED do subido, pô, camiseta, moletom, quase todos os prêmios já saíram aqui. E o que você faz para que você participe? Simples. Você vai clicar no link que está na descrição, que vai ser o terceiro link da descrição, que é a lista de presença, e aqui nessa página vai ter aqui a opção para você colocar o seu nome, preencha sempre o mesmo nome, seu WhatsApp, seu e-mail. Sempre preencha essas 3 informações iguais, tá? Para contar a sua lista de presença e não duplicar o seu nome na lista de presença, e você vai selecionar a palavra-chave da aula de hoje. Qual que é a palavra-chave da aula de hoje? É a palavra dribla. Essa é a palavra-chave, palavra-chave da aula de hoje é a palavra dribla. Então vai estar ali essa palavra-chave, seleciona ela e a gente se vê na próxima terça-feira.
3 horas da tarde. Aí sim, acho que vai ser dia... No momento que eu tô fazendo essa aula, a próxima aula vai cair no dia 31 de dezembro. Loucura, né? Enfim, vou fazer aula ao vivo, aí sim nós vamos estar ao vivo na próxima semana, onde falaremos sobre a parte de públicos, só que dessa vez vamos falar de Google Ads. Povo, essa sequência de aulas de dezembro é o pacote do anunciante. Se você assiste elas, você ganha dinheiro com o anúncio online. Simples assim. Fechou? Ó, não esquece de comentar aqui a sua dúvida aqui embaixo. E se você souber a resposta de alguma dúvida que alguém comentou aqui embaixo, responde para essa pessoa, desce o dedo nesse like, tamo junto e até a próxima terça-feira, 3 horas da tarde, independente de quando você esteja vendo esse conteúdo. Valeu, tamo junto, é nóis!